Bom dia a todos. Venha por meio deste vídeo gravar minha apresentação sobre harmonia ou conflito, a coexistência da ciência e da religião em sala de aula. E este trabalho, né, ele teve como a estrutura uma metodologia, os modelos de interação entre ciência e religião ao longo da história e os territórios da ciência e da religião na formação docente. Por fim, conclusão do meu trabalho. Inicialmente, a respeito da metodologia, ou seja, como aplicamos essa ideia, os objetivos, iniciais foram discutir as formas de interação entre essas áreas, ciência e religião, e analisar se e como o currículo do curso de licenciatura em Física do Cefet Petrópolis aborda essa temática, né? Local este também no qual eu me formei, né? As justificativas para esse trabalho são múltiplas, né? Talvez a primeira delas seria a crescente relevância do tema ao longo do mundo. Como a gente pode perceber aqui, o número de teses publicadas sobre a temática ciência e religião de 1800 até 2000, como elas vêm crescendo no número de porcentagem de trabalhos publicados, né? E no Brasil, essa crescente também acontece, sempre com um certo retardo, né? Um certo atraso, mas ela começa também no Brasil por volta de 1990, 2000, ela começa com uma crescente nesse número de trabalhos publicados, e isso mostra a relevância do trabalho, né. Outra justificativa foi o preconceito que eu sofri no meu ensino médio, a respeito da minha religião, nas aulas de história e tudo mais, e a relevância do tema ao redor do mundo, né. A gente vê hoje muitas outras universidades, como Cambridge, enfim, universidades de muito renome, que trabalham essa temática Science and Religion, né, que seria ciência e religião. Falando então agora, a primeira obra que eu utilizei no meu trabalho como referência bibliográfica, né, é a obra Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. Esta obra contribuiu muito para poder discutir esses modelos de interação entre ciência e religião. Balbour contribuiu muito, né, para esse trabalho, e ele contribui por apresentar também o modelo de diálogo como uma das melhores formas de interação. Posteriormente, foi analisado o currículo do curso de licenciatura em Física. Algumas disciplinas foram selecionadas com o objetivo de que analisasse o ementário dela, e aí vale discutir o objetivo do PPC do curso, né? Que é reconhecer e respeitar a diversidade manifestada por seus alunos em aspectos sociais, culturais, físicos e combater todas as formas de discriminação. Um currículo que tem esse objetivo teria também como uma necessidade a abordar essa temática ciência e religião, visto que elas são balizadores da nossa cultura, né, a ciência e a religião. Então, busquei analisar nesse fluxograma. Primeira coisa que eu quero apresentar são os resultados a respeito dos 4 modelos de interação, sendo o primeiro deles o conflito, que é muito propagado por Richard Dawkins e os neos-ateus, né. Ele também surge na história com Draper e Wife, que são propagadores disso. O caso Galileu Galilei também é muito utilizado para poder demonstrar esse conflito, né. E um fato interessante é que a teoria do Big Bang, que é muito utilizada para expressar esse conflito entre ciência e religião, como algo talvez que prova a não existência de Deus, é a partir do Big Bang que foi criado por um padre, ou seja, fica um pouco estranho utilizar essa teoria como algo que vem desconstruir a ideia de Deus, se a mesma foi criada por um religioso, né. Agora, falando sobre o modelo de independência, a maioria dos seus adeptos busca utilizar para não entrar em controvérsias, porém isso é perigoso porque compartimenta demais a realidade, né? É difícil a gente pensar ciência e religião como campos do conhecimento distintos e separados. Ora ou outra, esses temas necessariamente vão entrar em relação, e aí você acaba entendendo a realidade muito separada. Falando agora a respeito do modelo de diálogo, né, os resultados encontrados mostram que ele é o mais adequado para o ensino, porque ele busca apresentar para o aluno ambos os campos do conhecimento, de modo que ele mesmo possa discutir, descobrir e conhecer, né. E a outra coisa que é relevante sobre isso é que nós tivemos pessoas em ambos os lados que endossaram esse modelo de interação, como Einstein, o Papa João Paulo II e outros religiosos e cientistas que endossaram esse modelo de diálogo entre ciência e religião. Por fim, agora, falando do modelo de integração, este modelo visa pensar a ciência e a religião como unidos, perdão, de modo 100%, né?
e esse modelo era muito um adepto dele era o próprio Balbour, que discutiu sobre esses modelos de integração. Porém, nós podemos considerar o modelo como largamente utilizado na Idade Média, né, com a filosofia natural, né, lá dos escolásticos, dos patrísticos. Depois isso vai até refletir um pouco em Newton, Galileu, essa filosofia natural, né? Por fim, agora falando dos territórios da ciência e da religião na formação docente, já comentei sobre o PPC do curso, o tipo de aluno que o PPC busca formar, as possíveis disciplinas para abordar essa temática no fluxograma e uma análise do ementário focado nessas disciplinas. Pegando aqui como exemplo uma das disciplinas, né, seria a disciplina Sujeito, Sociedade e Cultura, onde ela diz ali na sua ementa a origem humana nas perspectivas biológicas e cultural, o conceito de cultura, a cultura como visão de mundo, as relações étnico-raciais, identidade e cultura, naturalidade, diversidade e inclusão. Como eu disse, né, isso acontece em outras partes da ementa, a gente não vê nenhuma matéria que aborda de forma direta essa temática ciência e religião. A gente vê apenas temas que poderiam tangenciar essa discussão, como diversidade, como identidade cultural na atualidade. Porém, nenhuma delas deixa claro a abordagem dessa temática, o que acaba impossibilitando na bibliografia um livro ou uma referência bibliográfica que fundamente a discussão de modo positivo em sala de aula, né. Eu, por exemplo, tive muitos debates e discussões riquíssimas em sala de aula a respeito dessa temática, mas ela nunca saía de um nível superficial, pela ausência de bibliografia e de material para fundamentar essa discussão. Falando então agora a respeito da minha conclusão do trabalho, né, nós podemos perceber que o modelo de diálogo é a melhor forma de interação entre ciência e religião, principalmente quando pensado no ensino, pelos fatos já evidenciados, né, que busca apresentar para o aluno ambos os campos do conhecimento, de modo que ele possa buscar por conta própria qual modelo ou qual eh, ideia ou qual filosofia é mais adequada à visão de mundo dele. Outro aspecto da nossa conclusão, né, é que o currículo da física não tem nenhuma disciplina que aborda de forma clara essa temática, e que é importante, né. Algumas outras pesquisas futuras, muito importantes, poderiam ser feitas a respeito dos impactos desse currículo na formação do aluno, uma sequência didática que abordasse essa temática e um estudo mais aprofundado sobre o caso Galileu Galilei. Aqui apresentando algumas das referências desta apresentação e muito obrigado por me escutarem até aqui.